Os mangás seinen, na maioria das vezes, são desconhecidos ou injustiçados, seja por seus temas mais pesados, complexidade na narrativa e falta de investimento no Japão, o que faz com que poucos deles recebam uma adaptação em anime, por exemplo. E um desses mangás é Green Blood. Green Blood é um mangá que tem uma temática bem diferente e que eu nunca tinha visto antes, a temática de Velho Oeste americano, que é uma temática que eu particularmente gosto bastante. Então isso por si só já me chamou a atenção pra ler. Ou seja, se você é fã de histórias como, por exemplo, Por uns Dólares a Mais, Tex ou até jogos como Red Dead Redemption, você precisa ler esse mangá, porque ele traz uma história que se passa na fundação de Nova York, no momento em que os imigrantes, principalmente os irlandeses, chegaram nos Estados Unidos por oportunidades de trabalho, melhores condições de vida e coisas do tipo. Só que a cidade de Nova York é dominada pelas gangues, e é aí que acompanhamos a vida de sobrevivência do protagonista, o Brad Burns, que faz tudo o que é necessário para salvar o seu irmão mais novo, o Luke Burns, em um cenário conturbado pela violência, injustiça e as guerras de gangues. Mas antes de você conhecer mais sobre essa história incrível, já peço que você deixe aquele like para moralizar e inscreva-se no canal, para você não perder os próximos vídeos que virão por aí. Então se acomode aí e se prepare para conhecer esse mangá excelente, que é uma joia escondida. Mas sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Green Blood começa contando a história de dois irmãos, Brad Burns e Luke Burns, que são filhos de imigrantes irlandeses que chegaram nos Estados Unidos por condições de vida melhores, mais especificamente em um bairro chamado Five Points, que realmente existe na vida real. Porém esse bairro é completamente hostil. Tudo que tem de ruim existe nesse bairro: criminalidade, prostituição, pobreza, gangues e etc. E nesse cenário, Brad Burns é tido como um cara preguiçoso e que não tem emprego, enquanto seu irmão mais novo, o Luke Burns, trabalha. Mas apesar dele ganhar pouco, ele sonha em dar melhores condições de vida para ele e o seu irmão. Porém, apesar de Brad viver dormindo de manhã e dar uma de vagabundo, ele esconde um segredo do seu irmão. Brad Burns, na verdade, é um pistoleiro que faz parte de uma gangue, a gangue dos Grave Diggers, os coveiros. O Brad é conhecido como Green Reaper, o ceifador. Ele usa uma pistola acoplada a uma faca para fazer todo o trabalho sujo, ganhar o seu sustento e principalmente para proteger o seu irmão mais novo. Porque Brad trabalha para o chefe dos Grave Diggers, que é o Gene McDowell, que levou o Brad para esse mundo de criminalidade. E depois nós conhecemos que Gene, na verdade, era amigo do pai de Brad. E Brad deixa bem claro que ele quer encontrar o seu pai, mas não é para dar um abraço nele não. Ele quer matar o próprio pai. O objetivo de Brad, além de sair dessa vida de assassino dos Grave Diggers, é acertar as contas com seu pai e matá-lo. O motivo disso? Bom, eu não vou dizer. É melhor vocês descobrirem lendo essa história. Afinal, esse é só um vídeo de recomendação de mangás apenas. Mas com toda certeza vale a pena ler essa história. É uma das melhores leituras que eu estou tendo atualmente. Agora falando sobre a minha opinião, Green Blood é um mangá que me chamou bastante atenção pela sua temática diferenciada. Afinal, eu não conheço nenhum outro mangá que seja de Velho Oeste. Mas além disso, o que mais me prendeu nesse mangá foi o desenvolvimento da história. É como se nós realmente estivéssemos naquele cenário horrível de Five Points, onde a criminalidade impera e o Estado não faz nada para impedir isso. Pelo contrário, os policiais são envolvidos com as gangues do local. Um cenário completamente contraditório aos sonhos que os imigrantes tinham. E com o passar do tempo, nós vamos vendo que o Brad vai encarando essa realidade de frente, apenas para proteger o seu irmão e ir em busca da sua vingança, tendo que enfrentar criminosos da pior espécie. Mas a história não para por aí. Ao longo do tempo, tanto o Brad quanto o Luke vão se desenvolvendo como personagens, um ponto que eu gostei bastante também. E ao longo do mangá, esses dois irmãos vão seguindo sua jornada junto para alcançar um objetivo em comum: encontrar o seu pai e acertar suas contas. Os inimigos que o Brad vai fazendo ao longo do caminho também são muito bons e fazem você sentir raiva deles, principalmente o Kip McDowell, aquele filho de uma puta! Que isso, rapaz? Calma, rapaz! Sério, cara. Vai por mim. Você vai sentir ódio desse desgraçado quando você conhecer ele. O que mais eu queria era que o Brad crivasse esse verme de bala. Mas enfim, eu sinceramente não sei como que ninguém fala desse mangá atualmente. É realmente uma joia escondida no mundo dos mangás. A história é excelente, a arte é muito bem feita, os protagonistas são muito bons e badass, e também gosto muito dessa temática de Velho Oeste. Esse é um mangá que merecia bem mais reconhecimento. E é mais uma prova de que a indústria dos animes não tem interesse em adaptar um mangá pela arte apenas, mas sim por dinheiro mesmo. E ficam adaptando mangás que nem são tão bons assim, mangás ruins ou então aquelas porcarias de Isekai, o gênero mais medíocre e podre que existe. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago nesta porqueria. Mas alguns falam que esse tipo de mangá muito bem desenhado é bem difícil de ser adaptado para anime. Mas nem precisa, cara. Poderiam muito bem fazer um live action dessa história. Seria bem mais fácil até. Não só Green Blood, mas mangás como por exemplo Vagabond poderiam ser facilmente adaptados para live action. Porque esses mangás têm uma história mais simples. Não são mangás que têm poderes ultra fantásticos ou transformações hiper poderosas. Não, são mangás mais realistas. Contam uma história que realmente se passou na vida real. Por isso que é mais fácil de fazer. Mas enfim, deixa
deixando isso de lado, eu recomendo, leia Greenblood. Se você curte essa temática, ou então só quer ver uma boa história seinen mesmo, acredito que você não vai se arrepender. E nem é um mangá tão grande assim, tem 5 volumes apenas e 49 capítulos, então com certeza vale a pena ler essa obra e mergulhar nesse cenário violento do Velho Oeste. Mas é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Queria fazer essa recomendação de mangá principalmente para os novos leitores, mas me diga, você gostou da proposta de Greenblood? Você gosta de histórias de Velho Oeste? Deixe nos comentários a sua opinião. Agradeceria também se você me desse aquela ajuda com uma doação no LivePix. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de acompanhar os outros vídeos que estão aí na tela. Muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Fui!